Eu estava voltando do trabalho e indo para a academia. Era em torno de 19 horas e eu havia passado na Vitaminas Lacerda para ir ao banheiro e colocar a roupa da academia. Aí andei mais pela calçada até chegar na faixa de pedestre e atravessar a rua 220. Então fui atropelado por uma HB20. Me rastejei até a calçada e fiquei no meio-fio. Algumas pessoas vieram me socorrer e ver se eu estava bem, mas o motorista não me deu socorro ou preocupação direta, apenas ligou para os bombeiros que vieram me buscar, que segundo ele próprio era a única obrigação dele. Os bombeiros foram rápidos para me levar ao hospital, onde minha mãe, avó e padrasto já estavam esperando. Depois de muita espera fui atendido e os médicos me mostraram um laudo que dizia que eu fraturei a clavícula e ficaria encostado pelo INSS por 90 dias. Cerca de 23 horas eu saí do hospital, fui comprar os medicamentos e fui para casa. No dia seguinte, às 9h30 da manhã, o cara começou a enviar mensagens. Aí então eu e minha avó fomos comprar a tipóia que o médico recomendou usar. Também no Detran registrar o BO de atropelamento, umas 4h30. Fomos na delegacia falar sobre as mensagens dele, mas não tive muito retorno sobre isso. Felizmente, quando o meu período de atestado acabou, a empresa me aceitou de volta e desde então continuo aqui, mas o INSS só pode realizar minha perícia no dia 22/9 para conceder o benefício por incapacidade temporária. No dia seguinte, mostrava que o benefício seria concedido, mas até agora, quando abro meu INSS, mostra o benefício como cessado. Não sei se devo me preocupar, mas fiquei meses sem receber salário e minha avó teve muitos gastos comigo nesse período. Foi uma época difícil, mas espero que o INSS me pague os retroativos. E aqui de fato a radiografia dele mostra uma fratura bem grave na clavícula. Eu não sou médico, mas o negócio me parece ser bem complicado, o que explica os 90 dias que ele não pôde trabalhar. E por mensagens, o motorista que entrou em contato disse: "Boa noite", porém a vítima só respondeu no outro dia e disse: "Bom dia, bom dia, você é o rapaz do acidente de ontem?" "Sim." "Ok, deu certo com você aí?" "Tive fratura na clavícula esquerda, meu atestado é de 90 dias. Tive gastos com medicamentos." E aqui temos os áudios que iremos ouvir agora. E eu recomendo que vocês se preparem porque o negócio é realmente muito complicado. Pois é, muito triste. Mas aí eu tô mandando mensagem porque aqui eu curso direito, faço formando. Então eu vou, às vezes, eu usar alguns termos técnicos jurídicos aqui, mas é bem fácil de compreender. Com o acidente de ontem, não podemos a gente nos isentar da responsabilidade. A responsabilidade minha foi acionar o bombeiro, né, para fazer o resgate e a polícia para fazer, departamento de trânsito para fazer ali o boletim de ocorrência. Sobre a sua responsabilidade, é sobre inteira responsabilidade sua você arcar com todos os prejuízos do meu carro. Por quê? Porque você atravessou a rua em local não certo, né, porque não era faixa de pedestre, e você entrou de forma prudente. Eu estava na via certinho, tudo, meu carro tudo certo, então eu tive prejuízo. Aí agora eu estou indo lá fazer um orçamento já das peças aqui, que foi o meu para-brisa, o meu capô amassou e o para-choque também quebrou, não te pegou nas suas pernas. Aí a gente precisa ver essa situação aqui, porque eu preciso do meu carro, eu tenho 2 carros. Só que o outro carro que eu tenho é uma Saveiro. E a Saveiro não comporta eu sair com a minha esposa e meus filhos. Então o HB20 eu preciso dele arrumado o quanto antes. Preferencialmente hoje. Aí a gente tem que ver essa situação. É interessante como o exercício da empatia não funciona com algumas pessoas. Mas não se preocupa não, que tem mais. Se também quiser estar ligando em alguns locais aí para fazer o levantamento dos valores, eu te passo aqui ano e modelo do meu carro, e aí você olha e me fala como que você vai fazer isso. Você vai passar cartão lá na pessoa, você vai passar em dinheiro. E se eu tivesse errado ontem, todos os prejuízos do meu carro, todos os prejuízos com medicamentos seu, eu iria pagar. Mas ontem, de forma alguma, não existe qualquer hipótese de eu estar errado. Só o errado é de atravessar fora da faixa, e aí, envolvendo o acidente, a pessoa que cometeu o ato de atravessar já está inteiramente errado. É responsabilidade legal da pessoa. E aí eu falei, a gente precisa, o meu filho também está com a clavícula quebrada, e eu preciso do carro para trabalhar todos os dias,
e sair com ele, que ele tá fazendo fisioterapia. Ele já tá finalizando ali a colagem no ossinho dele e precisa fazer fisioterapia. E é impossível eu sair nesse outro carro mesmo, porque ele só é para 2 pessoas. E aí não tem jeito, o B20 já é o carro da minha família. É como eu já falei com o senhor está consciente, viu as mensagens, agora são 10 horas. O senhor tem ali até meio-dia para poder me passar um posicionamento, pra gente resolver de forma amigável. Como se trata do bem que eu preciso resolver, se você não quiser, aí você me responde. Se não quiser me responder, eu vou considerar que você não quer arrumar. E eu vou tomar minhas medidas cabíveis aqui. Eu acho engraçado como a vida prega algumas peças. O rapaz tem um caso de fratura na clavícula com um filho, ele atropela uma pessoa gerando o mesmo problema, porém com essa pessoa desconhecida, a empatia sobre o caso é praticamente nenhum. É mais importante para ele o reparo do para-choque onde as pernas da vítima danificaram. Bom, mas vamos lá. Depois desse show de horrores que vocês escutaram, e é importante dizer que em momento algum a vítima respondeu, apenas deixou o doido falando sozinho. Às 9h53 ele disse: "O senhor tem alguma coisa a dizer? Quer passar para outra pessoa conversar ou até mesmo um advogado? Como se trata de um bem que necessito, preciso quanto antes o para-brisa arrumado." E aí, ao meio-dia, ele disse: "Pois bem, esperei até o horário dito e você não deu um posicionamento se vai pagar ou não. Vou cobrar de você na justiça. Ficaria mais barato você pagando amigavelmente, pois você tem responsabilidade pela imprudência. No mais, nos veremos em breve." E aí, depois disso, sabe o que aconteceu? Não aconteceu nada. Ele simplesmente bloqueou a vítima, muito provavelmente porque se tocou que tinha falado uma atrocidade ou alguém disse para ele que isso aqui poderia ser um problema e vai. Mas o que diz a lei sobre esse tipo de situação? O Código de Trânsito brasileiro é claro, o pedestre tem prioridade na faixa. O motorista deve parar sempre que alguém estiver atravessando. Se houver atropelamento, em regra, a responsabilidade é do condutor, salvo prova de culpa exclusiva do pedestre. Por exemplo, se ele pulou repentinamente na frente do carro, fora da faixa, sem qualquer chance de reação. É improvável que o pedestre tenha que pagar pelo reparo do veículo. Na maioria dos casos, quem responde por danos materiais e corporais é o motorista. 2. Sobre a ameaça. Ameaçar alguém para obter vantagem é crime. Pode configurar em ameaça, artigo 147 do Código Penal, ou até extorsão, artigo 158, dependendo da gravidade. O simples fato do motorista tentar coagir a vítima para assumir uma dívida que não lhe cabe já é uma conduta ilícita. Possíveis providências: registrar um boletim de ocorrência tanto pelo atropelamento quanto pela ameaça, procurar um advogado ou defensoria pública para evitar eventual ação de indenização por danos morais e materiais, tratamento médico, afastamento de trabalho, enfim, e guardar as provas, prints das mensagens, testemunhos do acidente, laudos médicos, fotos do local. Isso é essencial para qualquer medida judicial. Aqui é o seguinte, você pode perguntar para mim: "Pô, Felipe, mas será que o rapaz realmente atravessou na faixa?" Eu digo o seguinte para você: não importa. A partir do momento que a pessoa é atropelada e a pessoa que o atropelou ameaça pedindo o conserto do veículo, isso, como diz a lei, pode ser encaixado como extorsão, pode ser encaixado como ameaça, e isso configura outro grande problema para o motorista: processo por danos morais. Então, a pessoa que foi atropelada, ela pode sim ingressar com um processo criminal e um processo por danos morais. E adivinha só, o dinheiro que seria gasto nos reparos pela vítima, supondo que ela realmente foi a grande causadora do acidente e o motorista não tem 1% de culpa nisso, vai ser muito menor do que os danos causados por processos ingressados pela vítima contra o motorista. Então, nessa altura do campeonato, não importa se o rapaz estava na faixa ou não. Até porque a região, pelo que eu pesquisei, não tem nenhum tipo de câmera. Então, não dá para saber se é verdade ou se não é. Mas, como eu disse, não importa. Isso sem falar que, assim, a gente precisa ver o lado da empatia, que não teve empatia. Então, imagina o seguinte: eu atropelei uma pessoa. Será que essa pessoa está bem? Será que ela terá sequelas? Será que ela consegue ficar sem trabalhar? Será que essa pessoa precisa do dinheiro do trabalho para sustentar outras pessoas?
Será que quando ela estiver 100% bem e sem nenhuma sequela, ela terá dinheiro para me pagar? Será que ela é uma pessoa altamente endividada? Será que ela vai precisar de alguma coisa depois de todo esse problema? São questões muito mais importantes do preço que fica para consertar um para-brisa. Afinal de contas, o coitado tem 2 carros e ele não pode utilizar o segundo carro, pois precisa de espaço para a família. E eu me pergunto como seria essa situação caso o rapaz do acidente tivesse morrido. Eu sei que é uma situação que, felizmente, não trouxe nenhuma vítima fatal, só que imagina se traz. Eu não consigo imaginar a dor que é a gente matar uma pessoa, mesmo que sem o mínimo de intenção, sem o mínimo de culpa, sem nenhum tipo de envolvimento proposital. Eu acho que eu, pelo menos, ia passar a vida inteira muito mal. Então eu acho que antes de se preocupar se a vítima vai ou não pagar o para-brisa, é importante agradecer, porque ela está viva. E é isso que a falta de empatia faz com as pessoas, principalmente quando envolve bens materiais e principalmente quando são bens de alto valor. E quando a gente fala de descontrole no trânsito, é inevitável esse tipo de situação. No meu ponto de vista, o ideal a se fazer é, eu sei que eu não fiz nada de errado, o rapaz entrou igual um doido aqui na frente da rua, eu não consegui frear, atropelei, felizmente que nada de muito grave aconteceu. Vou fazer o seguinte, eu vou acompanhar o cara até o hospital, eu vou conversar com ele e amigavelmente, com o passar do tempo, vendo que ele está melhorando, eu irei conversar sobre um possível pagamento dos danos causados. Mas de imediato, quem vai pagar isso aqui sou eu. E se de fato lá na frente o cara não quiser conversa, mesmo 100% errado, não quiser pagar R$1 do prejuízo que aconteceu aqui, daí sim eu ingresso com uma ação judicial exigindo o pagamento do prejuízo que eu tive. Só que assim, a pessoa nem deu entrada no hospital, nem colocou o gesso e o cara já tá lá cobrando em tom de ameaça. Bom, de qualquer forma, se você que está vendo esse vídeo for um advogado e quiser colaborar de maneira voluntária com a nossa vítima, por favor, entre em contato comigo para que, nesse caso, seja feita uma ação judicial pela tentativa de extorsão, já que, aparentemente, o boletim de ocorrência não deu em nada. Pelo menos, como advogado, é provável que dê. Até o próximo vídeo, pessoal. Fui!